Diz assim a palavra de Deus: E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Amém, irmãos. Vamos orar. Gracioso Deus, nós nos prostramos aqui, Pai, perante Ti, ansiando, Senhor, ouvir da Tua palavra, ouvir, Pai, mais sobre Cristo, mais sobre o nosso glorioso Salvador. Te rogamos, Senhor, nos ajuda a ouvir a Tua voz. Te pedimos, Senhor, nos faça, Pai, ver a Tua palavra, as maravilhas da Tua palavra, as maravilhas, Senhor, da Tua lei. E que pelo Teu Espírito, Senhor, o Senhor nos disponha a Te obedecer de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude aqui nesse momento em que vamos meditar, Pai, na Tua palavra. Seja tanto comigo, Pai, que vou falar, Pai, da Tua palavra, quanto também com meus irmãos que vão ouvir, Pai, da Tua voz. Nos ajuda aqui, Senhor. A gente precisa de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, essas palavras do Senhor Jesus, que Ele fala aqui, essa exortação que Ele dá, ela é dirigida aos discípulos dele, aos 12 ali. E Jesus, ele fala muitas coisas, não é? Muitas vezes as multidões que seguiam ele, quanto também ele fala muitas vezes aos fariseus, por exemplo, em alguns debates que ele fazia com os fariseus. Mas essas palavras aqui do nosso Senhor, elas são direcionadas aos seus discípulos, aqueles que andavam junto com ele. E veja, os discípulos do Senhor, eles não precisam ouvir mais sobre Cristo, sobre como se tornar um cristão, porque esses eram homens que já vinham andando com Cristo por pelo menos 2 anos, não é? Então, eles eram certamente homens que seguiam Jesus, porque eles vinham justamente andando com Cristo há pelo menos 2 anos. Esses eram homens, irmãos, próximos ao nosso Senhor Jesus. Eles eram homens que tinham uma expectativa muito grande de estar reinando com o nosso Senhor, quando o nosso Senhor viesse com o seu reino, não é? E ainda assim, Jesus, ele fala a esses homens sobre essa malignidade dos seus próprios pecados, né? Ele fala sobre essa luta que esses homens têm que travar com eles mesmos. A gente pode ver nesse texto que Jesus, ele repete a mesma ideia 3 vezes. 3 vezes ele traz uma ideia muito similar nesses 3 versículos. E a gente vai meditar nessas 3 ideias, dividindo o nosso sermão em 3 pontos, em 3 pensamentos. A gente pode ver aqui nessas palavras de Jesus, pelo menos 3 pontos, não é? Primeiro, a gente pode ver o nosso problema. A gente vê nos versículos 43, 47, 45 e 47, basicamente ele repetindo as mesmas ideias na primeira parte, não é? Ele fala: e se tua mão te faz tropeçar, e se teu pé te faz tropeçar, e se um dos teus olhos te faz tropeçar. Em segundo lugar, irmãos, a gente vai ver, além do nosso problema, nós vamos ver o nosso dever. Ele fala novamente, no versículo 43, 45 e 47, agora na segunda parte. Ele fala que o nosso dever é cortar, arrancar. Ele fala isso 3 vezes. E em terceiro lugar, a gente vai ver o encorajamento que Jesus nos dá. Novamente, versículo 43, 45 e 47, agora na terceira parte, né, na parte C. Ele fala que é melhor entrares maneta na vida do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno. E é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno. E versículo 44, 46 e 48, ele aumenta ainda mais esse encorajamento, falando, não é? Onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, 3 pensamentos aqui, irmãos, para a gente meditar nessa noite. O nosso problema, o nosso dever e o encorajamento que Jesus nos dá. Então, Jesus, ele, além desse problema, não é, dessa luta que os discípulos iriam ter com eles mesmos, ele também avisou aos discípulos da luta que eles iriam ter, por exemplo, com o mundo, com Satanás. Ele adverte os discípulos da perseguição que o mundo faria
contra eles. Ele disse aos discípulos que homens iriam insultar os seus discípulos, iriam persegui-los, iriam dizer todo tipo de maledicência falsas contra esses discípulos pelo nome de Jesus. E em outro momento também ele adverte os discípulos sobre Satanás, sobre como o inimigo das nossas almas está à espreita, buscando tragar as nossas vidas. Ele até disse, não é, que Satanás veio para roubar, para matar e destruir. Mas aqui nessa passagem, Jesus está advertindo os seus discípulos a essa batalha, não é, inevitável, que todos os discípulos de Jesus vão ter durante a vida toda. Essa batalha contra nós mesmos, a batalha contra si mesmo, que é essa experiência, não é, de todo crente verdadeiro luta contra si mesmo, contra o seu próprio pecado. Essa batalha que a gente trava contra a nossa própria natureza pecaminosa. Veja, irmão, Jesus, é claro, ele nos salva por completo, não é? A salvação que Jesus nos traz, ela é suficiente, mas a forma que ele nos salva, a forma que o sangue de Jesus nos salva, a forma que o Espírito de Deus nos salva do pecado, ele sim nos livra da culpa do pecado, ele sim nos livra do poder do pecado, mas da presença do pecado, nós temos a promessa de que seremos livres no futuro. A gente ainda luta contra essa presença do pecado no nosso coração. A forma que Deus age, então, na nossa redenção, ela não inclui ainda a libertação completa da nossa natureza pecaminosa antes da gente morrer, né? Antes da gente ser recebido pelo nosso Senhor na glória. Deus não vem, então, no momento em que a gente é regenerado e extrai, não é, esse pecado como extraindo um dente cariado, extraindo um coração pecaminoso. Ele deixa ainda o nosso coração com a velha natureza para que a gente vá dia após dia mortificando o nosso pecado, para que a gente vá dia após dia mortificando a nossa velha natureza. A corrupção da nossa natureza antiga ainda permanece, persiste durante todo o dia, todos os dias da nossa vida. Então essa decadência da nossa carne, ela permanece nos nossos corações, nas nossas mentes e no nosso corpo. A gente precisa então dia após dia resistir à nossa velha natureza, precisamos dia após dia reduzir essa influência que o pecado ele tem nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações. E todos nós, irmãos, todos os crentes, eles sabem bem, não é? A gente sabe bem essa luta que é travada no nosso próprio interior, no nosso próprio coração. Todos nós somos abalados, muitas vezes, pelo pecado que habita em nós. Muitas vezes essa força repentina do pecado nos leva a pecar contra Deus, e muitas vezes a gente se diz, não é? Como é que eu falei isso com o meu irmão? Ou como é que eu fiz isso com o meu próximo? Como é que eu pensei nesse tipo de coisa? Será que eu ainda sou crente ao pensar isso, não é? Será que eu ainda posso me dizer um cristão por ter feito tais e tais coisas? É como o apóstolo Paulo fala, não é, irmãos? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, todo verdadeiro crente, irmãos, todos nós, a gente tem que clamar, a gente é chamado, a gente vai clamar como o apóstolo Paulo clama até o dia da nossa morte, porque o pecado ainda é remanescente nos nossos corações, a nossa velha natureza ainda está nos nossos corações. E essa luta que a gente vai travando contra o pecado, muitas vezes é desanimadora, não é? Muitas vezes a gente se sente fazendo pouco progresso na caminhada de santificação, na nossa vida cristã, não é? Muitas vezes a gente é tão oprimido com o pecado na nossa natureza, que a gente se vê fazendo pouco progresso nessa caminhada. Muitas vezes a gente está cambaleando, muitas vezes a gente está se arrastando, mancando no chão, nessa luta contra o pecado. E no nosso texto, isso está implícito, essa luta está implícita, não é? Essa vida cristã, ela sempre vai ser uma luta contra o pecado remanescente na nossa velha natureza, contra o mundo e contra Satanás também. E é uma luta, então, que todos nós devemos travar conosco mesmo, com a gente mesmo. Então, o Senhor está dizendo aqui, irmãos, que a gente deve lutar contra o pecado que ainda reside no nosso próprio coração, na nossa velha natureza, na nossa mente e no nosso corpo. A gente deve lutar contra esse pecado que está nas nossas mãos, nos nossos olhos, nos nossos pés, como o texto fala. Esse pecado deve ser arrancado, deve ser cortado fora, crucificado. O pecado, então, no final das contas, ele deve ser morto. E é certo, irmãos, que a gente vai tentar fazer de tudo, não é, para não ter que guerrear contra a gente mesmo. A gente vai fazer de tudo, até mesmo como um mecanismo de defesa, não é, para não ter que lutar contra a gente mesmo. A gente vai tentar, de diversas formas, tirar a culpa de nós, ou então dizer que o problema são outras coisas que não a gente mesmo. Mas a gente tem, irmãos, que lutar contra a gente mesmo. É uma guerra que a gente faz conosco mesmo. Ainda que seja contraintuitivo a gente pensar isso, é uma luta que a gente faz contra nós mesmos. Nós devemos nos aborrecer de nós mesmos, do nosso próprio pecado.
Então a gente não pode, não é, tentar buscar outras formas ou atalhos para tentar lutar contra o nosso pecado. A forma que o Senhor nos dá é justamente a autonegação, negar o nosso próprio pecado, negarmos a nós mesmos e termos fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A forma que o Senhor estabelece, então, para a gente vencer nessa luta contra o pecado é uma forma muito simples, não é? Que a gente muitas vezes resiste, mas é muito simples. É a fé, olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, a fé nele e o arrependimento dos nossos pecados. E isso diariamente, fazendo isso constantemente, a fé e o arrependimento. Então a gente mortifica esse pecado remanescente por meio do arrependimento e da fé. Esse é o caminho que Deus estabeleceu. Essa é a moeda dupla do Evangelho, não é? Arrependimento e fé. Esse é o caminho que Deus nos dá para que a gente vença essa luta contra o pecado. E essa é a nossa vida diária, não é? Arrependimento e fé. Como diz o hino antigo, né? A gente deve crer e observar, ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo e nos arrependermos do nosso pecado, observando a lei do Senhor, o que o Senhor demanda de nós. Então a gente deve, irmãos, olhar para o Senhor Jesus Cristo e deixar de lado o nosso pecado. A gente deve crer no nosso Senhor Jesus Cristo e nos arrependermos do nosso pecado. Então é sobre isso, irmãos, que o Senhor está falando aqui, que é o nosso problema, é esse pecado remanescente que ainda está no nosso coração, é essa nossa velha natureza que ainda está no nosso corpo. O apóstolo Paulo também tem muito a falar sobre isso. Vamos abrir em Romanos 7. O apóstolo Paulo tem muito a nos falar sobre isso, irmãos. Romanos 7, a partir do 14. Romanos 7, a partir do versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Percebe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se refere ao pecado remanescente, ao pecado do seu interior, ao pecado que está remanescente ainda nos crentes, como uma lei. Ele faz esse jogo de palavras, não é belíssimo, para contrapor a lei de Deus com essa lei do pecado que ainda habita em nós. Paulo usa essa palavra lei aqui para mostrar o poder que o pecado ainda exerce, não é, em nossas vidas. É uma expressão, então, que expõe aqui claramente essa luta que existe em nós. A lei de Deus se contrapondo com a lei do pecado. A lei de Deus fala, não é? Não cometerás adultério. E a lei de Deus exige a nossa obediência. Mas a lei do pecado, o nosso pecado interior, clama dentro de nós. Vá em frente, não é? Satisfaça os desejos da sua carne. Satisfaça esse desejo da sua carne com olhares lascivos. Peque contra o Senhor. Satisfaça os seus desejos. A lei de Deus diz, não furtarás, e exige, não é, a nossa obediência. Mas o pecado que habita em nós, a lei do pecado que habita em nós, nos assedia a pecar contra o Senhor, muitas vezes justificando o pecado no nosso próprio interior, né, dizendo, não há problema em tirar vantagem do seu próximo, o teu próximo é tão próximo, não tem problema você roubar dele, não tem problema você tirar um pouco do que ele tem. É uma lei, irmãos, que habita, a lei do pecado ainda habita em nós. E essa luta, como o apóstolo Paulo coloca, é como se fosse uma lei, como a lei da gravidade a gente pode pensar. A gravidade é essa força, não é, que nos faz obedecê-la. E o pecado é algo similar também, não é? O pecado é essa força que nos move a seguir o pecado. Muitas vezes nós somos obedientes a essa lei do pecado e não à lei de Deus. Muitas vezes nós somos enganados pelos benefícios que aparentemente a lei do pecado nos traria e acabamos caindo, pecando contra o Senhor e não obedecendo à lei dele.
de diversas formas, irmãos, nós somos levados a fazer o que a lei do pecado exige de nós, em vez de fazer o que a lei de Deus exige de nós. E assim, irmãos, os males que nós não desejamos fazer, como o apóstolo Paulo diz, nós acabamos fazendo, não é? E Paulo diz então que essa lei do pecado, ela nos constrange a desobedecer o Senhor. É como se houvesse essa lei dentro de nós, que ela certamente não nos domina, graças a Deus, não é? Mas ainda assim é muito poderosa na nossa vida, na vida dos crentes. Paulo então diz, irmãos, também que o crente, que a gente vai conhecer melhor esse problema quando está aparentemente tudo certo, quando está aparentemente tudo bem com a gente, no nosso melhor estado. Quando a gente quer fazer o bem, então o mal está presente com a gente. Quando a gente está mais próximo de Deus, o mal também está lá e nos constrange a desobedecer ao Senhor. Foi assim também, irmãos, com os discípulos, quando eles estavam a serviço do Senhor, não é? Tentando fazer a vontade dele, buscando servir o Senhor. Foi quando eles se encontraram com covardia, foi quando eles se encontraram com orgulho, foi quando eles se encontraram com ódio um contra os outros. Foi no momento de maior intimidade, como a gente viu aqui pela manhã, no dia que o Senhor instituiu a ceia do Senhor, naquele momento alegre, né, do Senhor ceando com seus discípulos. Foi naquela noite também que o Senhor foi traído, que o Senhor foi negado. Então, quando a gente está aparentemente no nosso melhor estado, a gente também tem a lei do pecado militando contra nós. O apóstolo Paulo diz também no versículo 15, não é? Eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. O versículo 21 ele diz: então, ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. E essa lei do pecado, irmãos, ela nunca dá descanso ao crente, não é? A gente nunca tem um descanso sequer dessa lei do pecado habitando em nós. A lei do pecado, ela nunca tira férias, ela nunca tem um descanso do dia do Senhor. A lei do pecado, ela sempre está em nós, nos constrangendo a desobedecer o Senhor. É um hóspede que ele deseja habitar permanentemente, perpetuamente nos nossos corações, irmãos. O pecado, ele nunca declara uma trégua contra o crente. O pecado, ele sempre está de plantão, não é? Como se fosse um vigia de plantão, nos tentando fazer cair em pecado contra o Senhor. Se a gente fosse pensar na carga horária do pecado, né, seria aquela carga horária máxima, 24 horas, 7 dias por semana. O pecado sempre está diante de nós, persistentemente, se opondo a nós, nos fazendo pecar contra o Senhor. Ele sempre está lá para causar muitos estragos, irmãos. E o pecado, certamente, irmãos, o pecado que habita em nós é certamente um especialista em nos destruir. Veja, ninguém nunca teve aula sobre pecado, né? Ninguém nunca teve aula sobre como pecar, mas o pecado é muito habilidoso em fazer com que o crente peque. O pecado que habita em nós é muito habilidoso em nos fazer pecar. Nós não precisamos de forma alguma de instrução sobre como pecar. Nós não precisamos de aprender como pecar. O pecado, com muita facilidade, como o autor de Hebreus diz, o pecado tenazmente nos assedia. E a ideia aqui dessa expressão tenazmente nos assedia é que o pecado com muita habilidade, com muita obsessão, ele nos assedia a pecar, ele nos leva a pecar. Então esse é o nosso problema, irmãos. Nós temos o pecado remanescente no nosso coração. E é sobre isso que o Senhor Jesus está falando aqui. É a partir disso que o Senhor Jesus está falando aqui. Mas em segundo lugar, o Senhor Jesus também nos dá um dever, não é? Ele fala que o nosso dever é resistir ao pecado. Ele fala, corta-o, arranca-o. Ele fala que a gente deve resistir ao pecado, a gente deve mortificar o pecado do nosso coração. E esse é o ponto central, irmãos, do nosso texto aqui. A gente deve matar o pecado, a gente deve mortificar o pecado. O pastor Joe Owen diz assim: mortifique o pecado, seja essa a sua obrigação diária, cumpra enquanto viver, não deixe de realizá-la nenhum dia. Mate continuamente o pecado, ou ele matará continuamente você. Nós devemos, irmãos, continuamente lutar contra o pecado, ou o pecado certamente nos matará, o pecado certamente nos consumirá. O apóstolo Paulo também fala algo similar em Romanos 8,13. Ele fala, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. E em Colossenses, irmãos, ele também fala, capítulo 3, versículo 5, fazei, pois, morrer
a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Então, irmãos, se nós cremos em Cristo, se nós estamos unidos a Ele, por meio dessa união mística que Ele conquistou por nós, se nós somos habitação do Espírito Santo de Deus, se somos uma nova criatura em Cristo, se nós somos filhos de Deus, nós devemos considerar, nós devemos lutar contra o pecado, nós devemos crucificar o nosso velho homem, nós devemos manter constantemente essa luta contra o pecado, viver, irmãos, de acordo com o que a gente foi chamado para ser, crentes no Senhor, que mortificam o pecado dia após dia, que resistem ao pecado. E é o ponto principal, irmãos, de toda essa passagem, que se somos verdadeiros crentes, a gente não pode viver como alguém que não é influenciado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem que viver constantemente mortificando a nossa carne, mortificando o pecado que ainda remanesce nos nossos corações. A gente não tem direito algum, irmãos, de tolerar o menor pecado que seja no nosso coração. A gente não tem o direito, irmãos, de deixar o menor pecado que seja nos nossos corações. A gente tem um Salvador, Jesus Cristo, e Ele fala repetidamente aqui, corte o pecado, arranque o pecado. É o mesmo que dizer assim, não dê espaço ao pecado, não tenha misericórdia do pecado, não faça trégua com o pecado, não vá racionalizar sobre o pecado que você está caindo, não tente justificar o seu pecado, não traga desculpas para o seu pecado, lute contra o pecado, arranca o pecado, corta o pecado do teu coração, mortifica a velha natureza. Então esse, irmãos, é o nosso dever, e é um dever difícil, certamente, é um dever violento, né? A gente deve fazer violência contra o nosso próprio pecado, é um dever contínuo, é um dever para a vida toda. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. Se teu olho te faz tropeçar, arranca-o. E o que é que Jesus quer dizer aqui, não é, irmãos? Ele não quer dizer que a gente deve pegar uma faca, não é, e cortar o nosso pé, a nossa mão, ou cortar o nosso olho fora, não é? Claro que ele não está falando isso. O que ele está falando aqui, irmãos, ele está se referindo a espiritualmente, né? O que é que a gente faz com os nossos olhos, o que é que a gente faz com as nossas mãos, o que é que a gente faz com os nossos pés. Isso que a gente faz com nossos olhos, mãos e pés é um reflexo, não é, do que a gente é por dentro e o que é que a gente deve fazer com os nossos pecados. A mão representa justamente o que a gente faz, não é, as nossas atitudes. Os nossos pés representam justamente para onde a gente vai, para onde a gente anda, onde a gente está. E os nossos olhos representam o que a gente vê, o que a gente olha, para onde a gente está mirando, não é? Então ele está falando sobre uma mão, não é, que rouba aquilo que não é seu. Ele está falando de uma mão que em um acesso de raiva ela vai lá e faz violência contra o seu próximo. Ele está falando de uma mão que acessa, não é, um site imoral na internet. Ele está falando de uma mão que é lenta, que é preguiçosa no serviço ao Senhor. Corta a tua mão, diz o Senhor. Se a tua mão te faz pecar, corta a tua mão, corta esse pecado, ao invés de agir dessa forma. Não alimente, não é, esse pecado. É melhor você entrar na vida, maneta, a palavra que ele usa aqui, sem uma mão, do que com as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Então Jesus ele também fala sobre os nossos pés, não é? Nossos pés nos causando pecar contra o Senhor também. Ele está falando sobre correr com uma fofoca, não é, para a casa do nosso amigo. Ele está falando para a gente ir para algum lugar inadequado. Ele está falando de a gente correr para relacionamentos que não agradam a Deus. Como o apóstolo Paulo também fala, quando a gente tem pés velozes para derramar sangue, como Salomão também diz em Provérbios 7, sobre aquela mulher adúltera, ele fala que ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Jesus fala, irmãos, é contundente, se teu pé te faz tropeçar, corta-o, é melhor para você entrar na vida aleijado, sem um pé, do que ter os dois pés e ser lançado no inferno. E finalmente, irmão, Jesus ele fala sobre os nossos olhos, o olho que causa alguém pecar, não é? Ele está falando sobre o olho que desvia o olhar quando há um pedido de ajuda. Ele está falando sobre o olho que adormece quando tem um trabalho a ser feito. Ele está falando sobre o olho que mostra admiração ao que é carnal, ao que é material, que mostra admiração aos feitiços desse mundo. O olho que evita o dever, o olho que busca, né, que mira no lugar de destaque, o olho que se reveste desse senso de superioridade quando olha de alguém de cima para baixo, né? É melhor você entrar na vida sem um olho do que tendo os dois olhos, ser lançado no inferno. Corta o teu olho se ele te faz pecar, arranca o teu olho se ele te faz pecar. E o que é que fazemos, irmãos, com nossos pés,
com os nossos olhos e nossas mãos. Jesus fala, não é? Se os teus pés, as tuas mãos, os teus olhos te fazem tropeçar, corta ou arranca-os. É melhor para você entrar no reino de Deus sem uma mão, sem um pé ou sem um olho, do que tendo todas as partes do corpo ser lançado no fogo do inferno. E como é que a gente pode fazer isso, irmãos? Como é que a gente pode lutar dessa forma, com essa violência, não é, contra o nosso próprio pecado? É muito difícil, certamente, mas o pastor Joe Owen, ele escreveu um livro somente sobre isso, a mortificação do pecado nos crentes. E ele traz vários pensamentos, mas eu vou trazer aqui 3 pontos que ele coloca no livro. O primeiro ponto que ele diz é que a gente tem que enfraquecer o hábito do pecado. É isso que Deus fala, por exemplo, a Caim, após Deus ter rejeitado a oferta de Caim. Deus fala para Caim: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, o pensamento, irmãos, de Owen aqui nesse ponto é que o poder do pecado ele é enfraquecido, ele é abolido pouco a pouco. A habitualidade do pecado ela vai sendo reduzida pouco a pouco, e menos nós vamos sendo dominados pelo poder do pecado. Menos e menos o pecado vai sendo o nosso mestre. Como o Senhor fala a Caim, não é? Cabe a nós dominar o pecado, cabe a nós não sermos dominados por esse pecado. O John ele traz uma ilustração muito interessante aqui no seu livro. Ele coloca assim: quando um homem é pregado a uma cruz, ele inicialmente luta, ele se esforça e grita com grande força e vigor. Mas à medida que o seu sangue e a sua força se esgotam, seus esforços tornam-se fracos, seus gritos roucos e mal podem ser ouvidos. Assim também, quando um homem decide pela primeira vez vencer um desejo pecaminoso, um pecado, e lidar com ele seriamente, o pecado também luta com grande violência para prevalecer. O pecado também grita com impaciência para ser satisfeito e saciado. Mas quando pela mortificação, o sangue e a força do pecado vão sendo derramados, ele vai se movendo mais e mais fracamente. Os gritos mal são ouvidos agora no coração. Às vezes pode até ter um espasmo que faz com que ele pareça ter grande vigor e força, mas rapidamente passa, especialmente se for mantido mortificado com um sucesso considerável. É isso também que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6. Ele diz que o nosso velho homem, ele foi crucificado, o nosso pecado, ele foi crucificado para que o corpo do pecado seja destruído. Dessa forma, então, irmãos, o pecado ele vai enfraquecendo pouco a pouco, de pouco em pouco, o pecado vai sendo enfraquecido, à medida que a gente vai enfraquecendo esse hábito do pecado nas nossas vidas, à medida que a gente vai crucificando o pecado nas nossas vidas. Em segundo lugar, irmãos, o John Owen ele fala que a mortificação do pecado consiste na luta e combate constante contra o pecado. Nós nunca devemos desistir de resistir ao pecado. É um trabalho contínuo, é um trabalho que a gente deve fazer todas as horas da nossa vida. A gente deve sempre lembrar que o pecado é nosso inimigo, ele sempre está diante de nós, como fala o salmista. A gente tem que destruir esse pecado de todas as maneiras possíveis, por todos os meios possíveis. A gente deve estar lutando contra o pecado. E quanto mais a gente vai compreendendo os artifícios de Satanás, quanto mais a gente vai conhecendo os caminhos do pecado, como é que ele nos ataca, qual é a sua estratégia, mais e mais a gente vai estar pronto para mortificar o pecado. A gente está em uma guerra, irmãos, é uma guerra santa dos crentes contra o seu próprio pecado. Então a gente tem que tomar uma postura de guerra mesmo. A gente não pode abaixar a nossa guarda, a gente deve sempre manter essa guerra constante contra o pecado nos nossos corações. O John, ele continua falando: como é que as nações, por exemplo, em guerra, lidam com seus inimigos? Eles procuram descobrir os seus planos, eles avaliam os seus objetivos, eles procuram descobrir as suas intenções, os seus projetos, para se prevenirem. Eles analisam também como e por que meio eles perderam a batalha antes. Se as nações, não é, elas empreendem tanto esforço na luta contra nações inimigas, tanto mais nós, irmãos, devemos também nos esforçar ainda mais para lutar, para dominar, para guerrear contra o pecado que ainda habita em nós. O John, ele continua: uma das mais excelentes e notáveis partes da sabedoria espiritual prática, ou seja, da prática da piedade, consiste em desvendar as sutilezas, os planos de ação e as profundezas do pecado que habita em nosso interior. Nós devemos avaliar, reconhecer onde é que está a sua maior força. A gente deve descobrir quais são os recursos que ele usa
para criar oportunidades para o pecado? Quais são as suas pretensões? Quais são as suas estratégias? E quais são as suas desculpas para nos fazer pecar? Nós devemos, irmãos, estar prontos, preparados para lutar todos os dias, todas as horas, lutando contra o pecado, dominando o pecado, resistindo o pecado que ainda habita em nós. Como se diz, irmãos, não há um minuto de sossego sequer para o crente lutando contra o pecado. A gente deve manter essa luta diariamente, todas as horas, lutando contra o pecado. Em terceiro lugar, irmãos, o John ele fala que a mortificação do pecado consiste também em crescer nas virtudes operadas pelo Espírito Santo. A gente enfraquece os nossos desejos pecaminosos, não só privando, abolindo o pecado em nós, mas também encorajando as virtudes que estão em oposição ao desejo pecaminoso, as virtudes operadas pelo Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo fala também em Efésios 4, versículo 22. Ele fala sobre esse movimento duplo da caminhada da santidade. Nós nos despojamos do velho homem, mas nos revestimos do novo homem. Nós somos chamados a nos revestir desse novo homem, criado segundo a vontade de Deus. Nós devemos nos renovar no Espírito Santo do Senhor. O que é que melhor enfraquece o orgulho, irmãos, e a soberba, se não crescer em humildade, não é? O que é que melhor enfraquece a raiva, a ira, do que crescer na gentileza? O que é que melhor enfraquece a irritabilidade do que crescer em paciência? À medida que a gente cresce em pureza, as nossas impurezas enfraquecem também. Nós vencemos o amor do mundo, nos dispondo a meditar mais e mais nas coisas celestiais. Então, essas virtudes do Espírito, elas nos ajudam a enfraquecer os desejos que lutam contra nós. E essas virtudes, certamente, irmãos, elas são fortalecidas quando a gente olha constantemente para o Senhor Jesus Cristo, nessa busca de força e de coragem na luta contra o pecado. Então, a gente precisa, irmãos, olhar para as virtudes de Cristo, suplicá-las ao Senhor, buscá-las pelo Senhor, por meio do Senhor, alimentar essas virtudes através da palavra, em vez de alimentar os nossos desejos carnais por meio do pecado. Então, é essa forma, irmãos, que a gente pode pensar na forma que a gente deve lutar contra esse mal que habita em nós, mortificando o pecado que ainda habita no nosso coração. E o Senhor Jesus também nos dá um encorajamento, não é? Terceiro ponto, Ele nos dá um encorajamento para que a gente persevere nesse dever de mortificar o pecado. E o encorajamento que Jesus nos dá aqui nesse texto, irmãos, é surpreendente, não é? Ele nos traz o terror ao inferno como um encorajamento para que a gente lute contra o pecado. E é surpreendente, irmãos, o Senhor Jesus trazer esse encorajamento para os seus próprios discípulos, não é? Ele estava falando ali para os seus próprios discípulos. Os seus discípulos, certamente, tirando o discípulo que traiu Jesus, Judas, eles são salvos pelo Senhor, não é? Eles são crentes no Senhor, então eles não vão para o inferno. Mas o Senhor Jesus aqui, ele fala 3 vezes aos seus discípulos: corte a mão que te faz tropeçar, para que você não vá para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Corte o pé, para que você não vá com os 2 pés para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Arranque o olho, é melhor arrancar o olho do que ter 2 olhos e ser lançado e jogado no fogo do inferno. Jesus traz essa doutrina, essa realidade do inferno para o seu próprio povo. E a palavra que ele usa aqui para inferno no texto não é Hades, não é que comumente se usa Hades para se referir a inferno, mas também se usa essa palavra Hades para se referir à sepultura também. A palavra que Jesus usa aqui para inferno é Gueena. Esse Gueena era um lugar ao sul de Jerusalém, que tornou-se muito conhecido por ser um lugar de fogo e de terror, porque era onde as crianças, no tempo dos reis, não é? Elas eram queimadas até a morte, como sacrifícios a Moloque, no tempo lá dos reis, Acais e Manassés. A gente pode ver esses textos, né, falando sobre esse monte, esse vale, nos textos de Reis, de Crônicas. Lá era onde as pessoas faziam esses sacrifícios dos seus filhos, como oferta a esse falso deus Moloque, não é? Mais tarde, esse lugar se tornou também um lugar onde o lixo da cidade ele era queimado. Então, havia sempre fogo aceso lá. Havia sempre carne nova para o verme da terra comer. E, gradualmente, então, essa palavra, Gueena, tornou-se esse sinônimo de inferno. Então, onde quer que essa palavra Gueena seja usada na Bíblia, ela está se referindo ao inferno, né? Esse lugar onde a alma e o corpo, eles são lançados nesse abismo infernal de fogo, né? De escuridão, de separação total da misericórdia de Deus, que vai ser certamente, não é, aquela habitação onde todos aqueles que
em que todos aqueles que não crerem no Evangelho, que todos aqueles que não se arrependerem dos seus pecados serão lançados, né? E você pode se perguntar, né, que encorajamento, né? Que encorajamento é esse que o Senhor Jesus dá aos discípulos, né? Mas sim, irmãos, o terror do inferno é um grande encorajamento, sim, para que a gente obedeça ao Senhor, né? Jesus quer nos lembrar aqui, irmãos, que as pessoas, elas serão lançadas nesse inferno, que o verme não morre, que o fogo não se apaga, não haverá fim para o sofrimento, para os terrores daqueles que se recusarem a crer no Evangelho, daqueles que se recusarem a resistir aos seus pecados, aqueles que não são sérios na luta, na batalha contra os seus pecados, eles vão ser lançados no inferno, onde o fogo não para de queimar, onde o verme não morre. E certamente, se eles não arrancarem os pés, as mãos e os olhos, tudo deles vai ser lançado no inferno. Jesus fala 3 vezes, não é? O fogo não se apaga e o verme não morre. E esse verme aqui que Jesus fala é uma figura, não é? Para a consciência dos condenados. Esses condenados ao inferno, os ímpios, eles vão se lembrar de tudo. O inferno vai ser esse lugar onde a consciência dos ímpios vai estar incessantemente, não é? Corroendo, devorando, nunca vai dar descanso aos condenados. O nosso catecismo, ele fala: a condenação dos ímpios se dará sob clara evidência e plena convicção das suas próprias consciências. Então veja, vai ser pronunciada uma condenação contra os ímpios, e tudo que eles podem dizer com as suas próprias consciências é dizer assim: essa condenação, Senhor, é justa a minha condenação ao inferno. Serão claras, como o catecismo fala, as evidências de que os ímpios devem ser condenados. Então, os condenados ao inferno, irmãos, no inferno, eles vão ter essas consciências ainda mais sensibilizadas, eles vão ter testemunhado a glória da justiça de Deus, quando eles foram condenados, e eles vão ter essa consciência reavivada, não é? Eles vão estar convencidos dos seus pecados, eles vão estar convencidos da justiça, eles vão estar convencidos do juízo, mas não tem mais como eles se arrependerem, não tem mais, irmãos, como desfazer os seus erros, não tem mais como mortificar os seus pecados. No inferno, irmãos, os habitantes do inferno, eles vão continuar pecando e nunca mais, irmãos, terão paz com Deus. Não há mais uma segunda chance. Quando a gente estava conversando, irmãos, com os jovens, quando eles foram fazer a profissão de fé, não é, recentemente, a gente perguntou a eles, né, o que é o inferno? E aí teve um deles que pensou bastante, né, ponderou bastante, ficou meditando ali mais ou menos 1 minuto, e aí no final ele respondeu, né, é um lugar muito ruim, tio, é um lugar muito ruim. E de fato, irmãos, o inferno é um lugar terrível, é um lugar muito ruim, é um lugar que vai se estar morrendo, mas nunca se estará morto. É um lugar que o verme vai consumir a carne, mas ele nunca vai se satisfazer. É um lugar, irmãos, que o fogo nunca vai se apagar. É realmente um lugar muito ruim, um lugar horrível. Mas veja, será que essa advertência do nosso Senhor Jesus Cristo quer dizer que o povo de Deus tem chance de ir para o inferno? Será que Jesus está falando isso para os discípulos porque ainda existe alguma chance do povo de Deus ir para o inferno? E é claro que não, irmãos. Aqueles que têm fé em Cristo, aqueles que desfrutam, né, do verdadeiro arrependimento, eles não vão para o inferno. Jesus mesmo falou, ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai deu para ele. E em Hebreus ele também fala, não é? Nunca jamais eu abandonarei o meu povo, nunca jamais te abandonarei. Mas no nosso texto, irmãos, ele nos adverte, ele nos lembra desses terrores do inferno, para despertar o nosso coração, para nos encorajar nessa luta contra o pecado. Ele nos lembra do inferno e como o inferno é terrível, para que a gente não desista dessa luta, dessa batalha contra o pecado, para nos motivar nessa luta. Os terrores do inferno, irmãos, eles não são suficientes para nos salvar. Aliás, os terrores do inferno, eles não são suficientes para nos converter, para nos fazer convertermos ao Senhor. O temor ao inferno não é suficiente para fazer com que a gente creia no Senhor. O pastor Thomas Watson, ele certa vez falou que ainda que um espírito condenado, ele viesse do inferno e ele pregasse para a gente em chamas e dissesse que lugar horrível é o inferno, e ele rugisse os tormentos dos condenados, ele poderia até nos fazer tremer, mas ele não nos converteria, ele não nos faria convertermos ao Senhor, apenas por medo do inferno. O único meio, irmãos, a única forma da gente desfrutar da verdadeira conversão é através da pregação da palavra de Deus. A fé, como a palavra de Deus fala, ela vem pelo ouvir, e por essa obra milagrosa do Espírito de Deus, que convence cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Dessa forma, então, irmãos, a gente só pode mortificar
o nosso pecado, não pelo terror ao inferno, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que nos move a lutar contra o pecado, que nos dá força para lutar contra o pecado. Essa batalha, irmãos, pela pureza, a batalha da mortificação do pecado, é uma batalha que a gente vai lutar a vida inteira. Mas graças a Deus, irmãos, que a gente não luta só nessa luta. Nós não estamos sozinhos nessa batalha contra o pecado. O Espírito Santo de Deus, irmãos, graças a Deus, ele habita em nós, ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos dá força, habilita a gente para a batalha. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, irmãos, somente, que a gente pode mortificar as obras da nossa carne. Ele nos ajudou já, abrindo os nossos olhos, para que a gente cresça no Senhor. Ele nos ajuda, não é, dia após dia, nos mantendo nessa luta de arrependimento, de fé. E Ele certamente, irmãos, nos ajudará até que a gente se encontre de uma vez por todas com o nosso Senhor. Ele vai completar essa boa obra que Ele iniciou em nós. Ele nos dá força para lutar contra o pecado. Então, cabe a nós, irmãos, responder ao Senhor, nos engajando também nessa luta, com todo vigor, com toda coragem, com toda força, até que a gente esteja livre do pecado de uma vez por todas. E, sobretudo, irmãos, a gente deve lutar contra o nosso pecado com os olhos fitos no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. A palavra de Deus, irmãos, ela nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele sofreu as dores da condenação ao inferno. Ele sofreu as dores do fogo que não para de queimar. Ele sofreu as dores do verme que não morre. Ele sofreu, irmãos, na cruz do Calvário, dores, angústias, terrores incontáveis, irmãos, na cruz do Calvário. Ele morreu no nosso lugar, para que a gente não sofresse, para que a gente não fosse condenado ao inferno, mas que a gente tivesse a vida eterna, irmãos. Então, em Cristo, irmãos, nós podemos lutar, sabendo que nele, não é como o apóstolo Paulo fala, nós somos mais que vencedores. Em Cristo, irmãos, nós podemos lutar, sabendo que muitas vezes a gente cai, sabendo sim que muitas vezes a gente vai perder a batalha, mas a gente pode saber, irmãos, que Ele já venceu a guerra contra o pecado. Ele já destruiu as algemas, Ele levou cativo o cativeiro, como diz a palavra de Deus. Ele venceu, irmãos, o pecado que tenazmente nos assedia. Que o nosso Senhor, então, irmãos, Ele treine as nossas mãos para a guerra. Que o nosso Senhor, então, se fortaleça, irmãos, os nossos dedos para a batalha. Que o nosso Senhor, irmãos, livre os nossos pés de todo o mau caminho. Que Ele conduza os nossos passos para o caminho eterno. E que o nosso Senhor também, irmãos, purifique os nossos olhos, as lâmpadas do nosso corpo, para que todo o nosso corpo seja luminoso, irmãos. Que o Senhor faça assim em nós, irmãos. Amém. Vamos orar.